Salve, salve, rapaziada. Bem-vindo aqui ao canal Arquivo da Bola. Galerinha, bora ver aqui um corte lá do programa ESPN Brasil, tá bom? Link na descrição como crédito lá do canal. E o BAP já tá botando pressão no alquimista Felipe Luiz, né? Bora ver aqui esse trecho aqui, galerinha. ah, dessa, desse programa, né? Lá da ESPN. Onde eles vão falar um pouco sobre a pressão do Felipe Luiz, tá bom? E bora que bora. Dá o play aí. Deixa o like e se inscreva no canal, tá ok? Então bora dar aqui o nosso play. Cheio de informação. Lá Vamos no falar de algumas? ESPN.com.br. Vamos falar de algumas? Vamos. Jorginho, a informação do Bucato, né? É que ele é dúvida para essa final, mas que ele tem a presença pelo menos certa ali para ficar no banco de reservas, né? Até porque ele vem de uma lesão, então ele deve ficar pelo menos no banco de reservas. Essa informação do Daniel Bucato já na ESPN Brasil, depois você entra no site, tem todos os detalhes por lá. Eu acho um baita reforço, porque o Flamengo, na minha visão, cara, sentiu muito a ausência do Jorginho. Então, pelo menos no banco de reservas, deveremos ter o Jorginho. Foi um desfalque ainda, tem sido. Aqui, ó, a notícia, eu vou abrir aqui para vocês verem, ó, no ESPN.com.br. Se alguém quiser, depois tem todos os detalhes lá, mas a gente vai trazer as informações aqui, tá? Mas a matéria do Daniel Bocato. Ó, bastidores. Reuniões no Flamengo tem tom de cobrança de BAP e Boto e Felipe Luiz. E apoio a elenco após derrota na Argentina. Vamos falar disso? Você já tá no ESPN.com.br. Você leu a matéria? Eu li, lógico, eu li todas aqui do site. Todas. E o que tem nessa daqui? Não, os caras estão de sacanagem aí, pô. A informação é a seguinte. O Flamengo perdeu no jogo de ida pro Lanús por 1-0 e o presidente BAP teve uma reunião no sábado, pós o dia de folga, com duas partes ali, com o elenco e com o Felipe Luiz e o Boto. Com o Felipe Luiz e o Boto, a cobrança, a reunião teve um tom mais de cobrança. Cobrança porque o Flamengo iniciou a temporada de uma maneira muito abaixo do esperado, o Flamengo não está rendendo o que se espera e teve então uma cobrança mais ali com o Felipe Luiz e o Boto. Já com o elenco, com os jogadores, com os atletas, foi uma conversa ali no tom mais de motivação, sabe? Motivador, vamos lá, você tem capacidade de virar esse jogo, você tem potencial, vamos lá. Então, com o elenco foi mais de motivar para o jogo de volta. Com o Felipe Luiz e o Boto, um tom um pouco mais de cobrança. Então, acho que é justo, né? O elenco precisa desse tom de motivar para chegar nessa decisão, já que o Flamengo perdeu para o Corinthians na Supercopa, vem deslizando um pouquinho na temporada, então precisa motivar os jogadores. E com quem deve ser cobrado, cobre, né? Exato. Essa reunião, aliás, o Felipe na conversa com o Pedro Henrique Torre, e a gente vai deixar na descrição aqui É descrição do que fala? Do link, da live. na live. Descrição da live. Isso. Na descrição da live tem os links ali das entrevistas, tá? Com o Felipe Luiz, com o Léo Pereira e com o Paquetá. Perfeito. Então aqui na descrição a nação pode entrar lá e assistir. O Felipe contou, Bruno Andrade, que essas reuniões, claro, elas são quase que semanais. Lembrando que já teve aquela correção de rota no momento em que o Flamengo não teve os bons resultados no início do campeonato estadual, quando estava jogando com o Sub-20, Bruno. Depois eles corrigiram a rota para os titulares entrarem e aí o Flamengo conseguiu avançar na competição, Bruno. Pessoal, o meu ver, o Flamengo ele pecou com esse negócio aí de deixar os titular, tá? Ou melhor, deixar a garotada a jogar, né? O Carioca. Apesar que o Carioca não faz tanto efeito, mas que o time despencou, viu? Não tá jogando nada. São reuniões frequentes, muito por conta também da filosofia de trabalho do Boto. Claro que tem a mão do BAP, tem o olhar, enfim, as dinâmicas de trabalho do Felipe Luiz, mas me recordo na perfeição sobretudo nos tempos de Benfica, tudo bem que o Boto no Benfica não tinha essa função, era uma outra função, mas é uma mentalidade muito portuguesa também, de reuniões frequentes, independentemente do estágio do time, se está bem ou se está mal. Reuniões frequentes entre diretores, comissão técnica, enfim. Muitas vezes em Portugal também tem participação direta dos principais líderes do grupo. O Boto levou isso também para o Shakhtar, fez um pouco disso na Croácia antes de regressar ao Brasil enfim, começar o trabalho no Brasil, e até complementando essa informação do Daniel Bocato sobre pressão, reuniões constantes.
Eu converso frequentemente com uma pessoa que trabalha ao lado do Jorge Mendes, que, enfim, todo mundo já sabe, já não é de hoje, que é o empresário principal do Felipe Luiz. Aliás, o Felipe Luiz, não custa lembrar, é o primeiro treinador brasileiro na história a ser agenciado pelo Jorge Mendes, que para muitos é o maior empresário de todos os tempos, ou pelo menos o maior empresário da atualidade. Então mostra muito do olhar que o Jorge Mendes tem no Felipe Luiz, Flamengo e potencialmente, futuramente, Europa. Assim que começaram esses rumores maiores de pressão, aliás, a última comunicação do Felipe em relação ao caso de racismo envolvendo o Prestiani e o Vinícius Júnior, a repercussão negativa das primeiras declarações do Felipe Luiz, juntando isso à pressão nos bastidores, o início ruim no Campeonato Carioca, foi nesse momento que o Jorge Mendes passou a ter uma intervenção maior ainda em relação ao dia a dia do Felipe Luiz. No ano passado, com o time jogando direitinho, sendo campeão, com pouca pressão, o contato entre Jorge Mendes, ou pelo menos pessoas do grupo do Jorge Mendes, no caso a empresa portuguesa Gestfoot, ou pelo menos a multinacional, multi-internacional Gestfoot, naquele momento o contato era muito curto. Poucas vezes conversavam porque o Felipe Luiz estava muito bem organizado no Brasil. Nesse ano, tendo em vista o início ruim no Campeonato Carioca, a repercussão daquela questão de renova ou não renova, que também mexeu muito com o dia a dia e os bastidores do Flamengo, consequentemente do Felipe Luiz. Essa comunicação errática, que foi muito criticada em relação ao Vinícius Júnior / Prestiani, foi nesse momento que o Jorge Mendes achou por bem ter um contato maior e um carinho maior em relação ao Felipe Luiz, porque enxerga que esse período é o período mais conturbado do Felipe Luiz, não só como treinador, mas também como jogador. Tudo bem que é um outro perfil, é uma outra função, uma coisa é ser pressionado como jogador, outra coisa é ser pressionado como treinador. Como treinador é muito maior, tamanho é a responsabilidade. Mas as pessoas que trabalham com o Jorge Mendes sentiram que o Felipe Luiz, pelo menos talvez tenha sido aquilo que o Felipe Luiz passou para eles, o Felipe Luiz nunca tinha sofrido tanta pressão como sofreu nos últimos dias. Então, por isso, o carinho maior, o abraçar maior da Gestfoot, do Jorge Mendes, das pessoas que trabalham com o Jorge Mendes para tentar trazer mais tranquilidade e maior responsabilidade para o Felipe Luiz nas próximas decisões, sejam elas internas ou externas. O Felipe falou um negócio, eu achei muito interessante a visão dele sobre essa questão da pressão. Aliás, falei pra você que a torcida do Vasco ia estar maior que a do Flamengo? Cara, pior que do Flamengo deu só 175 likes na teoria, né? É só pra rubro-negro agora deixar o like aqui. A do Vasco bateu 500. 500? Olha aí, galerinha. Até uma enquete que eles fizeram lá em relação a like. A torcida do Flamengo tá tão descrente com o futebol apresentado que até no like o Flamengo perdeu pro Vasco, logo pro Vasco, hein? Poxa, aí era de cair a bunda. 500 likes. 500 só da torcida do Vasco. E os rubro-negros, por enquanto, tá meio fraco. fraco ainda, né? E no chat só tem vascaíno também, mas também não precisa flodar, tá? Principalmente o seu Adelson Salinha aí, que tá flodando. Ele dá a nome Larissa aos vai bois. bloquear, tá, o Adelson? A gente já entendeu que você é vascaíno. Mas é pro torcedor do Flamengo no chat escrever rubro-negro da onde? Exatamente. Pra gente saber se é do Rio, se é de São Paulo, se é do Norte, do Nordeste. E do nós sul do vamos país. ler aqui, né? E a gente vai ler aqui. E não, o que eu ia falar do Felipe Luiz, ele falou assim sobre a pressão, não sei se o Bruno viu essa parte da entrevista, ele falou assim, cara, a pressão não tem igual no Flamengo, mas o pior não é a pressão na derrota, o pior é a euforia na vitória. Sim. Porque isso, foi o Felipe que falou, tá? No Flamengo é uma coisa que às vezes se torna até descabida, é tão grande que o jogador fica tão assim entusiasmado, que aí quando tem um momento de baixa, ele sente. Diferente dos outros clubes, onde também tem uma pressão muito grande, mas na vitória é algo talvez de menos euforia que é no Flamengo. Então o Felipe falou, eu passei por isso, que eu vivi grandes jogos, vivi fase boa, aí quando eu sofri uma contusão, cara, que você tá lá no auge, você sofre uma contusão e começa a ter alguma crítica, você perde o chão. Sim. Achei muito interessante o que ele falou. Cabe ao Felipe Luiz conter toda essa euforia, né, e não passar pro elenco. Ele é um cara muito experiente. E no Flamengo é assim, é uma cobrança até de uma maneira às vezes exagerada, né? Mas exagerada ao ponto que, se o Flamengo chegou a esse patamar, os torcedores vão querer sempre manter nesse nível, sabe?
Não importa se vence por 1 a 0, os torcedores do Flamengo, a nação, quer que o Flamengo jogue bonito, vencendo por... Pessoal, e o que eu falei é verdade, tá? Quando se trata de mata-mata, nem que joga feio, mas é obrigado a ganhar. Mas quando se trata de campeonato longo, pontos corridos, o torcedor do Flamengo, ele gosta que joga bonito, joga bem e ganha bem. E não ficar ganhando de 1 a 0 e sofrendo, que aí já é característica de time fraco, né? Time de Série B, né? Então, o torcedor do Flamengo gosta que o time jogue bem e ganhe bem. E se no mata-mata jogar bem e ganhar bem, melhor ainda, né? Então, galerinha, isso que foi o vídeo hoje, tá? Espero que vocês possam gostar aí desse conteúdo. Deixa aí seu like, deixa sua inscrição e comenta aqui embaixo o que você tá achando sobre o desempenho do futebol do Flamengo apresentado aí ao comando do Felipe Luiz, tá bom? Então, muito obrigado a todos aí que assistiu até aqui. Confere se é inscritos, vê se está com as notificações ativadas para não poder perder nenhum outro dos nossos conteúdos, tá bom? E bora que aqui o conteúdo aqui é diário, tá bom? Então, valeu galerinha, até a próxima aí.